Olá, seja bem-vindo à nossa série Por Dentro do IP2 Neurobusiness. Sou o Marcelo Peruso. E estarei com você a partir de agora, demonstrando através de pesquisas e resultados reais a importância das ferramentas e metodologias que a neurociência oferece ao mundo dos negócios, criando um sensacional e fantástico novo ecossistema, o Neurobusiness. Vamos aprender neste episódio as melhores ferramentas e metodologias para entender o comportamento inconsciente do consumidor, porém por um outro prisma, ou do neuromarketing, uma nova vertente do neurobusiness. Vale lembrar que os resultados aqui apresentados praticamente são impossíveis de serem mensurados através de pesquisas tradicionais como a qualitativa e a quantitativa. Para me ajudar nesta tarefa, nada melhor que um job real. O nosso representante comercial, Renato Snyder, tem um briefing para o IP2. Olá, Renato, tudo bem? Por onde andas? Fala, Peruso, tudo beleza? Tô aqui no Niemeyer, olha que dia bonito, Peruso. Acabei de receber um briefing para IP2. Peruso, o negócio é um pouco complexo, tá? O cliente ele quer criar um comercial com grande apelo emocional, mas ele quer algo muito impactante, como o comercial da Thai Life Insurance, sabe? Porém, ele precisa de algo mais específico. Que ótimo! Qual é o projeto dessa vez? É o seguinte, Peruso, eu já passei para o Pedro o briefing também, já está mais detalhado, tá? Vamos lá, Renato, explica o que ele deseja. Então o job é o seguinte, ele quer saber qual que é o impacto que o pássaro e o número 18 tiveram no comercial. Ele quer saber também se na hora do acidente as pessoas olharam mais para o caminhão ou para o carro, tá? E ele quer saber qual que é o impacto da logomarca da seguradora no final do comercial. E o mais complicado, Peruso, ele precisa saber, em 4 momentos distintos do comercial, se existe um percentual acima de 85% das pessoas que fixaram no protagonista. Dá para fazer? Renato, é muito trabalho, mas claro que é possível fazer. Então capricha, Peruso, se a gente mostrar isso para o cliente, a gente vai pegar essa conta e provavelmente todas as análises de neuromarketing vão ser feitas através dos próximos comerciais. Eles não querem mais pagar veiculação de produção para depois perceber que algo deu errado. Perfeito. Falamos na sequência. Vou acionar o Pedro e sua equipe para agilizar ao máximo a pesquisa. Abraços. Beleza, amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, agora eu preciso da equipe do IP2 para resolver esse job. Vamos lá? E vamos falar a verdade. O briefing não é brincadeira. Aliás, a pesquisa tradicional consegue levantar esses dados? Claro que não. Vamos em frente. Agora vamos acionar o nosso gerente de projetos, Pedro Colli. Olá, Pedro. Tudo bem? Oi, Peruso. Tudo bem, corrido como sempre. Já recebi o briefing do Renato e adiantei o processo. Olha só, Peruso, para realizar essa pesquisa, nós vamos utilizar algumas ferramentas e metodologias específicas, como eye tracking, face reading, eletroencefalograma e a frequência cardíaca. Também já definimos o N como 30, sendo 15 homens e 15 mulheres,
entre 18 e 50 anos. Vamos realizar a pesquisa em Curitiba nos dias 15 e 16 de março de 2012 e em Florianópolis no dia 19 de março. Excelente, Pedro. Bom trabalho. Enquanto nossa equipe trabalha na pesquisa, é importante salientar que todas as pesquisas desta série são realizadas dentro das orientações da ABEP e ESOMAR, bem como a autonomia e termo de consentimento aceito por cada participante, beneficência, não maleficência, justiça, privacidade e confidencialidade e equidade. Nenhuma metodologia é invasiva. Pois bem, agora é hora de agilizar o nosso processo. Chegou a hora de vermos os resultados da nossa pesquisa. Lembrem que o briefing passado pelo Renato foi muito denso e tenho certeza que o Pedro e sua equipe fizeram um excelente trabalho. Olá, Pedro. Como vejo, você está na nossa sala de acompanhamento de pesquisas. Vamos começar por onde? Oi, Peruso. Estou aqui sim. Os resultados foram bem relevantes. Vamos começar analisando os resultados da frequência cardíaca. Olha só, 9% da amostra não alterou a frequência cardíaca, ou seja, da forma que eles entraram, eles saíram. Já 25% da amostra diminuiu a frequência cardíaca, e em 6% em média. Agora o mais importante, Peruso, 66% da amostra aumentou a frequência cardíaca, e em 9% em média. Se o objetivo era ativar o sistema nervoso autônomo simpático, ele foi alcançado. Para entender melhor os resultados, você precisa compreender como funciona, de forma bem simplificada, o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Vamos conhecer um pouco desse sistema maravilhoso. O sistema nervoso autônomo, ou SNA, é a parte do sistema nervoso que está relacionada ao controle da vida vegetativa, que controla as funções como a respiração, circulação do sangue, controle de temperatura e digestão. Enfim, ele é responsável pelo controle automático do corpo e, por isso, é uma fonte preciosa na nossa análise inconsciente em neuromarketing. Por exemplo, quando passamos frio, o sistema nervoso autônomo atua, fazendo com que o indivíduo trema muito para gerar calor e, naturalmente, sobreviver. Em relação ao sistema nervoso autônomo, precisamos entender a sua divisão entre simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é capaz de produzir um tipo de resposta que permite que um organismo, quando confrontado com determinado estresse, como dor, asfixia ou fortes emoções, responder adequadamente, seja se protegendo, lutando ou tendo medo. Se desejamos mensurar emoções fortes, precisamos observar o SNA simpático. Em contrapartida, o SNA parasimpático é responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma e até mesmo dormir. Essas ações podem ser observadas com a desaceleração dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial e diminuição da adrenalina e também do açúcar no sangue. Se você quer energia, movimento e fortes emoções na sua propaganda, é melhor torcer para o SNA parasimpático não funcionar. Agora chegou a hora de analisar o face reading, que é importantíssimo para entender as reações emocionais inconscientes. Pedro, em relação ao face reading, descobrimos algo relevante? Claro, Peruso, o face reading foi decisivo para validar a valência negativa do comercial. Veja só, em relação às 6 emoções básicas, a alegria, como já esperado, obteve apenas 1% das emoções sentidas durante o comercial. A emoção surpresa foi nula. Nojo teve 4%. Raiva, 9%. Medo teve apenas 1%. E o principal, tristeza, obteve 16% das emoções. Além disso, tivemos 66% de neutralidade no comercial. O que podemos afirmar é que esta propaganda atingiu seu objetivo. No entanto, na nossa opinião, tinha potencial para ser muito mais triste.
Neste outro gráfico, nós podemos observar que a valência negativa foi de 31%, contra apenas 1% de valência positiva. Peruso, mais uma vez, a propaganda cumpriu seu papel. O IP2 Neurobusiness possui um software de última geração que analisa as microexpressões faciais com extrema qualidade. Para quem não sabe, o pioneiro nessas análises foi o psicólogo Paul Ekman, que inclusive foi o profissional que orientou a produção da série Lie to Me da Fox. Mas precisamos aprender mais um pouquinho para entender esses resultados. Os níveis de emoções pelo sistema nervoso autônomo simpático podem ser representados por um nível arousal ou excitação. Porém, não sabemos se é uma excitação positiva ou negativa. Neste caso, temos que levantar também a valência. Tudo depende do objetivo de marketing. Nem sempre, para ter um impulso de vendas, deve-se buscar um nível de excitação alto e positivo. Quem deseja vender um seguro de vida, como nesta propaganda, o objetivo é um arousal alto e valência negativa e por muito medo e fazer o indivíduo comprar o seguro. Pedro, e o eletroencefalograma? Quais foram os resultados? Peruso, os resultados do eletroencefalograma foram fantásticos. Vamos começar pelo nível de atenção das pessoas em relação ao comercial, ou seja, o engajamento delas frente ao conteúdo. Como você pode notar, o nível de engajamento não diminuiu. Pelo contrário, foi aumentando gradualmente. Como já esperado, as pessoas foram ficando mais tensas no desenrolar do comercial. Por isso você nota aqui uma diminuição no nível da meditação. E agora o mais incrível, Peruso. Veja com atenção o nível de excitação e qual foi o momento que houve o pico. Exatamente na batida entre o caminhão e o carro. Eles foram perfeitos na construção. Veja só, mantiveram um nível de atenção, não deixaram as pessoas relaxadas e fizeram com que as pessoas ficassem excitadas no momento desejado. Na minha opinião, absolutamente perfeito. Como vocês viram, mensuramos os seguintes sentimentos: engajamento, frustração, excitações momentâneas e a longo prazo e meditação. Naturalmente, todo aspecto visual chama muita atenção, pois a análise de eye tracking é simplesmente fantástico para entendermos de forma tangível o comportamento do consumidor. Vamos para a parte que eu mais gosto, eye tracking, tangibilidade em foco. Pois bem, Pedro, até agora vimos resultados intangíveis, porém importantíssimos. O cliente foi pontual em relação aos aspectos visuais. Vocês conseguiram ter os resultados? Peruso, eu sei que você gosta do eye tracking, mas analisar ele sozinho, principalmente propagandas, é perigoso. Você viu quanto foi importante o eletroencefalograma, a frequência cardíaca e o face reading. Mas chega de enrolar, vamos direto aos resultados. O primeiro objetivo do cliente era saber o impacto que o pássaro e o número 18 tiveram no comercial. Então vamos lá. Como você pode ver, a primeira tarefa a ser feita foi a criação dos AOs personalizados. Aqui o pássaro. E aqui o número 18. Para entender a análise, é importante conhecer os indicadores TPF, tempo para a primeira fixação, DF, duração das fixações, PPF, percentual de pessoas que fixaram, e QF, quantidade de fixações. Como você pode ver, Peruso, em relação ao pássaro, o tempo para a primeira fixação foi de 0,91 segundos. O percentual de pessoas que fixaram foi de 73%. A duração das fixações foi de 0,60 segundos e a quantidade de fixações foi de 36. Já em relação ao número 18, o tempo para a primeira fixação foi de 0,60 segundos. O percentual de pessoas que fixaram foi de 76%.
A duração das fixações foi em média de 1 segundo e a quantidade de fixações foi um total de 47, ou seja, 47 fixações. Neste comercial, os dois tiveram um resultado bacana, pois são AOs pequenos. Ter um PPF, percentual de pessoas que fixaram acima de 70%, é um índice muito bom. Porém, o número 18 ganha em todos os indicadores se comparado ao pássaro, pois teve mais fixações, foi visto primeiro e mais pessoas fixaram. Aproveitando a atualização dos dados dos nossos monitores, vamos ao segundo objetivo, para saber se na hora do acidente as pessoas olharam mais para o caminhão ou para o carro. E este resultado foi também muito interessante. A primeira tarefa foi a criação dos AOs, como você pode ver aqui, do caminhão e também do carro. Em relação ao caminhão, o tempo para a primeira fixação foi de 0,17 segundos. O percentual de pessoas que fixaram foi de 85%. A duração das fixações foi de 0,70 segundos e a quantidade das fixações foi de 42. Já em relação ao carro, o tempo para a primeira fixação foi de 0,57 segundos. O percentual de pessoas que fixaram foi de 90%. A duração das fixações foi em média 1 segundo e a quantidade das fixações foi de 90. Neste comercial, o PPF, percentual de pessoas que fixaram, foi excelente para ambos, mas o carro teve mais do que o dobro de fixações, 90 contra 42. Só um momentinho, o pessoal está me atualizando aqui sobre a pesquisa. Só um segundo. Oi, Peruso. Me atualizaram agora com os dados do terceiro objetivo, que era o impacto da logomarca da seguradora no final do comercial. Pois então, o resultado foi esse. O tempo para a primeira fixação foi de 1,50 segundos. O percentual de pessoas que fixaram foi de 76%. A duração das fixações foi de 0,70 segundos e a quantidade de fixações foi de 42. Ter 76% de PPF é bom, mas poderia ser melhor se eles tivessem feito eye tracking para melhor posicionar a logomarca. Ah, Peruso, nós fizemos o comercial inteiro com o heatmap. E outro com análise de cluster. Desta maneira, fica bem legal demonstrar o vídeo e... Desculpa te cortar, um minutinho, mas eu tenho um desafio para você. A maioria dos softwares de eye tracking fazem análise de heatmap e cluster de forma separada. Será que vocês conseguem integrar essas duas análises ao mesmo tempo? Cara, seria muito rico. Você não concorda? Eu já imaginava isso, já te conheço. Apenas bom lembrar que a união de heatmap, cluster e gaze plot em um único vídeo é uma análise exclusiva do IP2. Vamos ver como ficou? Euอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่างนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ผมฉันเห็นแกไปมั่วสุมกับดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษก็อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ
เวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Lembra, Pedro, que o cliente queria saber se o comercial tinha em 4 momentos distintos um percentual acima de 85% de pessoas fixando o protagonista. Sim, Peruso, claro que lembro. Então vamos aos resultados? Nesta primeira cena, o protagonista teve 68% de PPF, ou seja, abaixo dos 85%. Em relação às demais cenas, todas tiveram resultados acima dos 85%. Como você pode ver na cena da briga, ele teve 100% de PPF. Na cena do carro, 98% de PPF. E por fim, na cena do protagonista imaginando estar interagindo com o filho em harmonia, 94%. E olha que nesta cena ele estava disputando a atenção com o filho e o violão, com 30% e 21% de PPF respectivamente. Peruso, foi isso que a nossa equipe realizou. Espero que você tenha ficado satisfeito. Obrigado, Pedro. Realmente o Pedro e a equipe fizeram um excelente trabalho. A equipe do IP2 Neurobusiness está de parabéns. Bom, está na hora de pontuar o nosso amigo Renato sobre os resultados. Grande Renato, aonde que você está? Fala, Peruso, tudo bem? Acabei de sair aqui do almoço com o cliente aqui no Madalosso. Você conhece o Madalosso, né? Segundo maior restaurante do mundo. E aí já recebi o relatório final do Pedro, fiz a apresentação para o cliente. E qual foi a receptividade do cliente? Peruso, entender o comportamento do cliente antes de veicular na mídia realmente é o sonho de qualquer gestor de marketing. Ele viu que não é sonho, Peruso, é realidade. Fechamos o negócio é nosso. Show de bola! Parabéns! Isso foi fantástico. Aí o cliente percebe real valor nesse processo maravilhoso. Chegamos ao fim do nosso primeiro e especial episódio da nossa série Por Dentro de IP2 Neurobusiness. Espero que tenha gostado, pois tem muito mais pela frente. Sucesso e até a próxima!